Perguntaram o que eu acho do Karl Marx. Bem, primeiro que ele é um alemão do século XIX, né? Então, no Brasil, ficar debatendo Karl Marx até hoje é basicamente preguiça de ler o Mangabeira Unger e o Darcy Ribeiro e outros intérpretes do Brasil. Tem gente muito mais qualificada para entender a sociedade do que o nosso amigo Karl Marx, que estava lá no meio da Revolução Industrial. Hoje nós estamos numa revolução de IA, de tecnologias do conhecimento, uma coisa um pouco adequada. E além disso, ele é alemão, né? Você acha que um alemão querer explicar ao povo brasileiro, coitadinho, não vai entender nunca, não sabe nem o que está acontecendo. Mas o Marx, como a gente sabe, é gente importante no Brasil se considera marxista. O Haddad se considera marxista, o FHC. Olha que curioso, né? Como é que você entende isso? Como é que esse pessoal que trabalha para os bancos é marxista? Essa é uma pergunta que é legal da gente pensar. Por que, que o cara que. Qual que é a ligação? E realmente, o básico é o seguinte, né? Ele tem uma utopia inalcançável, então, como não alcança, você se vende para os bancos. Não é à toa que os bancos financiam esses marxistas desde sempre, né? Porque é o povo, como o povo não faz a revolução, na prática é o Haddad. Então o marxismo serve aí para a intelectualidade como uma espécie de, sabe, assim, não, no fundo eu sou legal, eu queria mesmo ajudar o povo, eu trabalho para os bancos, mas no fundo eu sou um cara legal, tal, então Haddad, é essa energia, né? Serve de justificativa. Agora, fora tudo isso, é claro que o Marx tem uma análise da economia política do século XIX interessante, mas uma teoria da história completamente furada, né? A teoria da história dele acredita que a história é movida pela luta de classes, né? Então, já em si, a gente sabe que a história é muito simplório que ele reduzia isso, né? E principalmente ele tem aquela utopia ideal do mundo meio parado, onde todo mundo é igual, que é um mundo chato pra caramba, mas seria uma utopia mais ou menos consensual, todo mundo acha que o mundo tem que chegar num lugar que todo mundo é bom, né? Mas na prática, para chegar na utopia, ele acha que tem que ter antes uma ditadura do proletariado. Olha que curioso. É como se você, para chegar no bom, tem que ter o ruim antes. É a ditadura do proletariado. Então, na prática, fica a favor da ditadura do proletariado, que é uma ditadura. Então, a pessoa querer defender o marxismo que defende uma ditadura já é realmente, já ela se mostra. É muito parecido. Realmente, aí você vê a matriz de pensamento com a matriz de pensamento da esquerda brasileira, né? Que a esquerda brasileira hoje, ela acha que nós, para defender a democracia, nós temos que se submeter à ditadura do judiciário. Então é a ditadura do judiciário, os abusos do judiciário que vão salvar a democracia. É mais ou menos a mesma lógica, né? Ela, espera um pouquinho, né? E na prática, historicamente, os comunistas aqui no Brasil têm aquela teoria maluca também de que a revolução comunista, que eles são comunistas, são esquerda, ela só vai dar certo depois que tiver o capitalismo. Então, como a gente não teve o capitalismo, não sei se você sabe isso, eles defendem isso. Então, na prática, você tem que fazer primeiro o capitalismo para depois ter a revolução. Então, na prática, eles defendem a alta burguesia, o capitalismo do pior tipo, o capitalismo mais viciado em dar dinheiro para os banqueiros. Então, geralmente, os comunistas são aliados do banqueiros. Ou seja, independente dos méritos lá do alemão lá do século XIX, na prática é uma ideologia usada de souvenir para fingir que quer ajudar o povo e trabalhar para a elite.